Já a caminho do final, levantamos voo e fazemos uma viagem no tempo que nos leva até à Segunda Guerra Mundial. Foi nessa altura que desapareceu o voo 777, que tinha partido da Portela, e lá dentro seguia um ator que tinha brilhado no filme E Tudo o Vento Levou. Uma história recuperada e contada agora pelo jornalista Carlos Guerreiro. O meu pai era o engenheiro de voo do avião. Havia tantos mistérios relacionados com este voo que há 20 anos comecei a procurar respostas, mas a única forma de o fazer passava por encontrar os pilotos alemães que tinham abatido o avião. Após alguns meses consegui localizar um deles. Ele deu-me muita informação. Trocámos correspondência e mais tarde ele disse-me para o visitar. Fiquei com ele durante uma semana e ele explicou-me tudo o que tinha acontecido. Ben Rosavink procurou durante anos perceber o que tinha acontecido ao pai. Engelbertus Rosavink desapareceu num atribulado voo que ficaria registado na memória da Segunda Guerra Mundial. O voo 777 tinha levantado às 7 horas e 35 minutos do aeroporto da Portela, transportava o pai de Ben e mais 3 tripulantes, mas a razão que tornou este voo famoso foi a presença do ator Leslie Howard entre os 13 passageiros. Howard desempenhara um dos papéis centrais no filme E Tudo o Vento Levou. Regressava à Inglaterra no dia 1 de junho de 1943, depois de uma passagem pela Península Ibérica. Nem ele, nem nenhum dos outros chegariam ao destino. Por volta das 10 horas e 54 minutos, no aeroporto inglês de Whitchurch, em Bristol, foi recebida uma mensagem do avião. Estavam a ser perseguidos por caças alemães. Foi um ataque fulminante, como descobriu Ben Rosavink durante a conversa com Herbert Ince, o comandante da esquadrilha germânica que naquela manhã sobrevoava a Baía da Biscaia. Eles estavam a realizar uma patrulha na Baía da Biscaia para escoltar até Bordeus 2 submarinos que tinham tido problemas. Durante a patrulha, os 2 aviões que estavam mais alto viram um avião a dirigir-se na direção deles. Mergulharam de imediato e atacaram-no. Quando os outros, que patrulhavam a mais baixa altitude, se aproximaram, perceberam que se tratava de um avião de passageiros. Conseguiam ver as letras na parte lateral, mas já era tarde demais. O avião já estava a arder e a cair. Depois de o abaterem, ficaram a pairar em círculo e a cerca de 500 pés da superfície viram 3 pessoas a saltar do avião. A aeronave amarou, flutuou durante cerca de 4 minutos e depois afundou-se. Ainda procuraram sobreviventes, mas não viram nenhum. Descobrir Hintze foi para Ben Rosavink uma revelação e, simultaneamente, um choque. Foi muito duro, mas como nunca conheci o meu pai, pois nasci 2 meses depois de ele morrer, talvez tenha sido mais fácil. Mas foi estranho conhecer alguém que sabia o que tinha acontecido ao meu pai e como foram os seus últimos minutos. Engelbertus Rosavink era um dos muitos holandeses da companhia de aviação KPLM que se escaparam para a Inglaterra quando a Alemanha nazi invadiu o seu país em 1940. No Reino Unido, estes homens integraram a BOAC, a companhia britânica civil que transportava passageiros pelo mundo. E foi ali que Engelbertus conheceu a mãe de Ben, uma jovem inglesa com quem casou. Tinha apenas 26 anos quando desapareceu. Quando os alemães invadiram a Holanda, a KPLM escapou para a Inglaterra e deslocou os seus aviões para Whitchurch, perto de Bristol. E foi aí que conheceu a minha mãe e depois da morte dele, a minha mãe ficou por cá. E que descrição tem do seu pai? Era uma pessoa feliz? Como é que ele era? Sim, era uma pessoa otimista. Gostava de velejar, de andar de barco. Durante a maior parte do tempo em que esteve em Inglaterra, não tinha muitos passatempos, mas tinha uma moto com sidecar e conseguia gasolina gratuita para passear com a mulher até à costa. O desaparecimento do avião mereceu na época um destaque maior na imprensa, porque a bordo estava Leslie Howard, o ator britânico que desempenhara o papel de Ashley Wilkes no filme E Tudo o Vento Levou, regressava à casa
depois de uma série de conferências promocionais em Portugal e em Espanha. Ashley, I've been looking for you everywhere. Ashley's going to marry Miss Melanie. It'll be announced tomorrow night at the ball. Can't be true. Ashley loves me. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. Leslie Howard era um personagem interessantíssimo, era um galã doce e suave, ao contrário dos clássicos galãs rudes de Hollywood, como Humphrey Bogart, embora tenha sido o Bogart que levou, de facto, o Howard para Hollywood. O público feminino tinha uma enorme fixação, digamos, na sua pessoa. Eu próprio consegui localizar alguns casos de namoramento íntimo, enfim, enquanto ele passou por Lisboa, por algumas criaturas que choraram, digamos, a sua alma. José António Barreiros, conhecido advogado de casos difíceis, é um apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Em 2008, foi coautor de um álbum de banda desenhada chamado O 13º Passageiro, onde era abordada a história do voo 777. Foi para a pesquisa deste livro que estudou o percurso do ator pela Península Ibérica, onde realizou conferências contra o nazismo. Foi a Madrid também fazer conferências, teve fê-las em Lisboa, fez duas conferências, uma no Lisbon Players em Campo de Ourique e outra no Teatro Nacional, à volta destes temas, no fundo envolto num esforço de propaganda do British Council. Curiosamente, há que dizê-lo, ele sentiu-se em Portugal numa nação amiga e aliada, de facto, enfim, há que recordá-lo, malgrado a ditadura de Oliveira Salazar, a Inglaterra era a nossa mais velha aliada e como tal nos comportámos, e sentiu-se em território estranho e inimigo em Espanha, rodeado de fascistas e com, digamos, incidentes muitíssimo graves. Leslie Howard foi um dos últimos a embarcar num avião que, entre os 13 viajantes, reuniu uma importante amostra dos estrangeiros que naqueles tempos aportavam a Lisboa. A cidade era um porto seguro, uma capital de segredos, uma encruzilhada onde os serviços secretos de ambos os lados navegavam por entre as ondas da neutralidade portuguesa. Percebo que Lisboa era uma espécie de câmara de compensação e local de encontro, de rendezvous dos serviços vários de guerra secreta, quer interessados em espiarem questões portuguesas, mas sobretudo para se espiarem uns aos outros e digamos, e aproveitando e diria até mesmo abusando da nossa neutralidade política e diplomática, montarem aqui esquemas de ação e contra-ação. Isso criou várias dificuldades ao governo português, esta presença constante deste fazer ninho de espiões que se concentrava, digamos, naquilo que se pode chamar a linha de Estoril, só que a linha de Estoril começava aqui, realmente no hotel Avenida Palace, em Lisboa, e terminava no aeródromo de Sintra, passando por Estoril e Cascais. Era uma extensa linha, enfim, de que o Casino de Estoril era, por exemplo, um local emblemático e quase diria simbólico. E quando em 1942 o aeroporto da Portela entrou em funcionamento, depressa se tornou também um local de cruzamento de inimigos. Há uma fotografia interessantíssima do aeroporto da Portela e da pista estão estacionados aviões da companhia alemã, da Lufthansa, da Ala Litoria, que era a companhia italiana, fascista, e também da companhia britânica, a BOA, que, como se sabe, voava utilizando também a frota da KPLM. O avião Ibis era um avião da KPLM. Uma coisa é certa, a linha de Lisboa, como se chamava então, estava abrangida por um acordo de cavalheiros, segundo o qual não deveria em caso algum ser atacada. E, portanto, quando a frota de Junkers, digamos assim, no Golfo da Biscaia, ataca o avião, o Dakota, digamos, o DC-3 da BOA, no qual viajava o ator Leslie Howard, não o pode ter feito de modo algum por engano. Esta é a minha tese. A tese de José António Barreiros, de muitos outros e do próprio Winston Churchill. Na sua autobiografia, o primeiro-ministro britânico escreveu que o alvo era ele. Como o empresário de Howard, Alfred Channels, tinha uma fisionomia semelhante à sua, os espiões alemães teriam sido induzidos em erro. Mas para José António Barreiros havia muitas razões para destruir o avião. Temos o Wilfred Israel, que de facto era o homem do socorro judaico, e uma das teses de presença é que o ataque podia ter visado a sua eliminação física. Nós temos também o Shervington, que era, digamos, o homem da companhia Shell Oil. Nós temos o Channels, que era o produtor, digamos, do próprio Howard. Temos pessoas que, enfim, numa certa medida, ligadas a meios militares, a meios diplomáticos, podiam realmente ser alvo do avião. Por diversas razões, as teorias do abate intencional ganharam terreno ao longo dos anos. A tese da confusão com Churchill é a mais popular, mas há outras.
é que o Howard acabou por fazer o avião sair mais tarde porque tinha deixado na alfândega portuguesa um misterioso pacote que alegadamente conteria umas meias de senhora compradas da Casa das Meias. Bom, isto seria um pormenor irrelevante, não fosse o facto de quando ele vinha de Espanha e ao regressar, portanto, teve que o recuperar na alfândega portuguesa, perdeu o comboio e teve que vir da fronteira portuguesa até o Estoril, do Hotel Atlântico, de táxi. Vale a pena ter gasto tanto dinheiro, vale a pena ter o avião saído atrasado de Lisboa, sendo um pacote apenas com meias de vidro, como então se chamavam. Eu acho que há aqui algum enigma que importa ver acerca também do misterioso caso das meias de vidro compradas na loja das meias. Há passageiros que entram e há passageiros que saem do avião, há passageiros que são retirados do avião no último momento, ficam apenas 13 passageiros a bordo. Estas inopidadas saídas de passageiros só se explica com base numa dada e numa informação. Alguém sabia que o avião de Lisboa ia ser atacado. São muitos os mistérios que ao longo dos anos pequenos pormenores foram adensando, como lembra Ivan Sharp, que lutou nos últimos anos para colocar uma placa a recordar o nome dos 17 desaparecidos nos aeroportos de Lisboa e de Bristol, neto de um engenheiro de Minas envolvido no tráfico do wolfrâmio que vinha no voo 777. Sharp, que tem o mesmo nome do avô, também se mostra convencido que a história ainda esconde qualquer coisa. After the war, the Dorset Regiment captured a photograph album. Depois da guerra, o regimento Dorset capturou um álbum de fotografia que mostrava o avião a ser abatido. Chegou a ser referido oficialmente que o regimento tinha essas imagens. Mas depois, misteriosamente, o álbum de fotografias desapareceu e ninguém sabe onde estarão essas fotografias. That nobody knows where the photographs are. Acontecem coisas muito estranhas. Sim, há um número de coisas que parecem estranhas nisto tudo. Aparentemente o álbum só mostrava o avião a ser abatido, mas desapareceu. Mas para Ben Rosavink, que falou com o comandante da esquadrilha alemã responsável pelo abate do pai, não há qualquer segredo. Ele disse-me, nós abatemos-lo porque o vimos a vir na nossa direção. Foi um acidente. Não tínhamos qualquer intenção de o abater se tivéssemos percebido que era um avião de passageiros. Não tínhamos quaisquer ordens para o abater ou coisa do género. Foi apenas falta de sorte. Nessa altura, e com a ajuda de um amigo alemão, consegui encontrar mais 2 pilotos. Troquei correspondência com eles e nenhum deles sabia que eu estava em contacto com o outro. Mas ambos me disseram exatamente o mesmo. E para mim, isso é o fim de tudo. Não há qualquer mistério. Foi apenas um acidente. Conspiração ou acidente. O assunto pouco preocupou Gene Practon nas últimas décadas. Em 1943, Gene tinha 12 anos, mas recorda-se bem do choque que houve em casa quando souberam da morte do capitão Quirino Stepas, o piloto do voo 777. Ele que se tinha tornado um amigo muito próximo da família. Ele tinha dito à minha mãe 10 dias antes que sabia que tinha os dias contados. A mim o que me incomoda, e eu penso mais nisto ultimamente quando se voltou a falar do caso, na altura o capitão Tepas tinha morrido. O avião tinha desaparecido e isso era parte da guerra. Talvez tivessem pensado que o Churchill estava a bordo, mas eu pergunto por que não estão os documentos acessíveis nos arquivos antes de 2057? Por que será que o primeiro lote de documentos só será disponibilizado em 2025? Porque há documentos que são secretos durante 3 gerações. Eu não sei, mas gostava de saber que outros documentos estão em segredo até 2057. But I would like to find out what other papers are held secret till 2057. Quirino Stepas trazia frequentemente prendas para a família de Gene. A maior parte das vezes tratavam-se de fruta fresca ou de carne, produtos escassos numa Inglaterra em guerra. Como os restantes tripulantes da KPLM, também ele era holandês e a guerra tinha-lhe roubado tudo. Bear-like man. Um homem enorme, como um urso, muito caloroso e com um sorriso muito bonito. Empedernido e sempre interessado no que estávamos a fazer e no que estava a acontecer. E ele falava da família e dos filhos? Sim, falava-nos disso. O facto dos filhos terem ido para um campo de concentração incomodou-o muito. A casa dele foi bombardeada também pela RAF. Teve uma má guerra e morreu nela. O irmão de Gene, Roger, 2 anos mais novo, também se lembra de Quirino Stepas e de um outro pormenor. 2 semanas antes, tinha-lhes nascido um novo irmão e o amigo holandês tinha feito uma promessa que nunca pôde cumprir. On that flight,
Naquele voo, ele trazia uma prenda de batismo para o meu irmão, que tinha nascido umas semanas antes. Ele tinha prometido trazer uma prenda para a ocasião, mas o meu irmão nunca a recebeu. Voos com História, no final deste Visão Global, produzido por Alice Vilaça, os cuidados técnicos de Luís Abreu e os comentários do embaixador José Cotileiro. Boa tarde, bom resto de domingo.